Oi, gente, boa noite. Vocês estão me escutando direitinho? Porque é a primeira vez que eu faço live, não sei se tá dando pra escutar. Qualquer coisa vocês me falam. Tá dando? Ah, então tá bom. Qualquer coisa, gente, se o som ficar ruim ou com eco, vocês me avisem, por favor, porque não sei mexer muito certo nesse negócio aqui, não. Esperar só pra ver se o palestrante vai entrar aqui, daí eu chamo ele. Aí, ele entrou aí. Deixa eu chamar, peraí. Aí. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem, Boa graças a noite. Deus. Boa Ah, noite. que bom. Bom, então, agora que já tá tudo certinho, quer esperar uns minutinhos pro pessoal entrar? Deixa eu ver se tá entrando. Aí, tá chegando o pessoal. Sejam Bom, doutor, bem-vindos. sejam bem-vindos à nossa atividade aqui da Liga. É, bom, doutor, o que você acha de eu fazer uma breve apresentação e daí eu passo a palavra para o senhor, pode ser? Beleza. Tá bom. Então, agora já tô com 16 pessoas, né? Acho que vai chegando enquanto eu vou apresentando. Bom, gente, eu sou a Vitória, acadêmica do sétimo período da medicina, e eu tô aqui hoje representando a LASMEP, né, que é a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Unifoa. E hoje nosso convidado é o doutor José Fernandes Vilas, que vai falar um pouquinho a respeito do estresse crônico, né, que quando no contexto do trabalho é caracterizado como burnout. Então, é, o Dr. José é formado em neurologia pela UFJF, é neurocientista, mestre pela Santa Casa de BH e autor do livro Quando o Sucesso Vira Burnout, Síndrome do Esgotamento Profissional, que é o tema que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje, né, doutor? Isso aí. Eu agradeço Pode ficar à profundamente vontade. a oportunidade de poder falar com vocês. E eu pensei em algumas formas de começar, de falar com vocês, porque nós estamos falando com alunos de medicina, acadêmicos de medicina e Uhum, também os nossos seguidores, né, dos nossos claro. dois Instagrams. É, Uhum. Hoje eu quero compartilhar com vocês porque eu sei que fala um pouquinho fora do burnout, mas eu quero dar esse exemplo aqui agora, porque é muito, muito importante a gente entender o propósito da medicina na nossa vida. Para a gente poder entender como a gente trata o paciente, entender como nós vamos enfrentar todas as adversidades e também como nós vamos cuidar de nós, para que nós não pereçamos entrando no processo de esgotamento pelo burnout, né, que é o esgotamento crônico profissional. Hoje eu Uhum. recebi uma... A gente acaba tratando de... A neurologia clínica pega de criança até idoso e no final do ano passado eu perdi um pouco do preconceito em relação ao canabidiol e eu prescrevi para um paciente de 6 aninhos, não vou falar o nome, porque por uma questão ética, né? E a mãe dele me mandou uma mensagem. Aí, isso foi em janeiro, ele começou a tomar o canabidiol. Daí, 2 meses, ele começou a falar. Ele não falava nenhuma palavra. E aquilo foi uma Meu conquista Deus. tão grande. Assim, eu não perguntei seu nome. É É como Vitória. se... Vitória, perdão. É uma Imagina. É uma conquista tão grande para a gente que trabalha na medicina, para vocês que vão formar, a capacidade de mudança. Quando você permite que uma pessoa ela estabeleça um vínculo com a vida, com a família, com a comunidade,
a gente entende o poder da transformação. Com E, daí, certeza. e isso foi em março, mais ou menos, ela mandou. Ela foi no consultório falar comigo que o filho estava falando. Aí ela mostrou vídeos para mim, ela publicou no Instagram. Foi uma coisa assim, sabe aquela... Eu falei, mãe, falei, Ana, falei, fulana, vamos nos abraçar. Eu sei que mas é uma conquista tão grande, são 6 anos de luta e o menino estava falando. Isso foi uma coisa assim gigante. E hoje, na quarta-feira, ela me mandou uma mensagem, só hoje eu pude ler a essência da mensagem. Esse rapazinho, ele está cantando. Aí imagina para uma Nossa. mãe virar e falar assim, doutor, hoje hoje eu conheço a voz do meu filho. Então, essa paixão que a gente tem que ter pela medicina e entender Com que nós certeza. somos sacerdotes de Deus. Eu sei que nós estamos aqui para executar a nossa profissão como qualquer outra profissão, mas a nossa vida, ela é formulada em cima de transformação de vidas. Quando a gente sai do consultório, quando a gente está no consultório, a gente começa o tratamento, né? A gente entrega para o paciente, entrega para a mãe todas as orientações, entrega para o pai, para o avô, enfim. Mas no transcorrer, quando você sai do consultório, além de você ter que estudar para poder colocar tudo em pauta, né? Para poder sempre estar atualizado, a gente tem que entender que o tratamento está lá acontecendo na casa do paciente. E na hora que essa mãe falou comigo que essa criança estava cantando, sabe quando a ficha cai e fala assim, caramba, Uhum. é transformação de vida. Faz tudo valer a pena, né, da profissão. Exatamente. Quantas noites nós passamos sem dormir? Época de prova na faculdade, a gente fica um mês inteiro dormindo quando dá e se entregando à medida que dá para poder fazer as coisas, mas o nosso propósito vai muito além de simplesmente passar uma medicação. O nosso propósito ele está na questão de você humanizar a vida da pessoa e fazer com que valha a pena cada segundo do tratamento. É claro que tem Nossa. que um paciente você prescreve lá um antibiótico para curar uma sinusite, mas mesmo que seja um antibiótico ou seja um antitérmico para uma virose, a gente está transformando vidas e permitindo com que aquela pessoa tenha qualidade de vida. Eu acho que é o mais importante, né? Nossa, com certeza mesmo. É muito gratificante, muito linda essa história também. Olha só, eu preparei para gente, Uhum. porque como nós estamos lidando com a área médica, eu acho importante a gente falar de dados, né? Todos nós somos fanáticos em dados, né? Em números. E eu colhi um pouco de estatística para a gente, nada muito chato, porque eu sei que é uma coisa que a gente gosta, mas não gostaria de falar o tempo inteiro sobre isso. Mas, no caso, eu selecionei um artigo sobre a Microsoft. E também vou falar também sobre artigos médicos, falando sobre a questão do burnout. A Microsoft ela decidiu fazer, depois de 6 meses de pandemia, uma avaliação dos seus profissionais que estavam em processo de esgotamento. E Uhum. são os profissionais que trabalhavam, porque a gente sabe que a organicidade da empresa, existe um prédio onde as pessoas vão para lá para poder trabalhar. Só que com a pandemia, todos nós passamos a realizar todas as nossas funções em casa, em home office. E o que aconteceu? Eles descobriram, ao avaliar, foram 8 mil profissionais que eles avaliaram no mundo inteiro, em 10 países, 8 países, se eu não me engano, foram 6 mil funcionários em 8 países, e o Brasil ficou em primeiro lugar. Isso é Nossa. um dado muito importante. 44% dos brasileiros funcionários da Microsoft relataram burnout, relataram adoecimento por causa da pandemia. Aí a gente fala Uhum. assim, gente, isso são os profissionais que estavam acostumados a trabalhar ali. Às vezes, parte do trabalho já era o home office, né? Porque a pessoa que trabalha com internet, Sim. fazendo páginas na web, são pessoas que já estão acostumadas, de certa forma, com esse isolamento, né? Vamos Sim. dizer dessa forma.
Só que nós temos que levar em consideração que isso é uma partícula da sociedade. E se a gente levar para os outros lados da sociedade, nós vamos ver que todos os profissionais desenvolveram um esgotamento no percurso desses... nós estamos fazendo um ano, quase um ano e meio, né, de pandemia. E os profissionais, eu peguei um outro artigo aqui que eu vou abrir para a gente. Saiu na revista Veja que a busca por saúde mental aumentou consideravelmente. Olha só, uma plataforma de atendimento online de psicólogos que tinha, em março, 22 mil pacientes. Quando no final de junho, já eram 130 mil pacientes. É muita coisa, gente. É um crescimento estratosférico. Então, a gente está falando de pessoas que adoeceram pela questão da pandemia ou pela questão do próprio psicológico da pessoa, porque nós sabemos que as pessoas que têm o neuroticismo como parte fundamental da sua personalidade, são aquelas pessoas com personalidade tipo A, né, que são muito trabalhadoras, são os primeiros a chegar, os últimos a sair, são pessoas que se entregam profundamente para o trabalho. Automaticamente essas pessoas têm uma projeção, uma propensão maior em desenvolver o burnout. Outro artigo que foi liberado pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontou em fevereiro de 2021 que o Brasil lidera o ranking dos índices de ansiedade e depressão durante a pandemia, quando comparado aos outros 10 países. No total, foram 13 mil pessoas entrevistadas, 1.500 pessoas no Brasil. Aqui, 63% das pessoas estavam ansiosas e 59% estavam com depressão. Mudando de profissão, vamos botar as pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal. A Caixa decidiu fazer um estudo sobre os funcionários que trabalham para ela. E nesse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão. Quantos estavam esgotados? 98% dos profissionais que trabalham para a Caixa Econômica Federal desenvolveram burnout. Então, imagina, de todos aqueles profissionais que nos ajudam na fila para poder fazer pagamento, na fila para poder fazer depósito, para poder sacar dinheiro, todas essas pessoas, elas entraram no processo de adoecimento. Então, com isso, a gente percebe que o adoecimento ele está muito além do que a gente imagina. Né? Às vezes, se você observar, a Caixa Econômica Federal foi um dos únicos bancos onde superlotou todo o trabalho deles. Né? Eles que liberaram a ajuda emergencial do governo, são pessoas que geralmente as prefeituras fazem o pagamento desses profissionais nesse banco, ou a questão dos aposentados, enfim. Nós estamos falando de pessoas que adoeceram por trabalhar. No caso, eles fizeram um outro patamar. Eles tentaram associar. Eu acho que o pessoal decidiu chegar, hein, Vitória? Do nada aumentou pra caramba a quantidade de gente. Dentro desse artigo, eles observaram que 70% das pessoas que eram cargos de confiança, vamos dizer assim, gerentes, auditores, pessoas do alto patamar da Caixa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, desenvolveram burnout. Aí a gente para pensar. Gente, quantos de nós estamos adoecidos? Eu passei por 2 processos de burnout na minha vida. O primeiro foi eu me formei em 2011 e quando a gente forma, a gente faz 5 plantões por semana, a gente se entrega naquilo ali. Né? Algumas poucas pessoas têm a possibilidade de trabalhar, de estudar para fazer residência. Né? Mas a grande maioria, vamos dizer assim, 90% das pessoas, elas trabalham em plantão, em PSF, atendem muitas pessoas durante o dia, porque nós sabemos que é assim que o SUS funciona, né? Assim que os plantões funcionam. Eu trabalhava em lugares onde tinham 120 atendimentos dia. E em 2013 eu entrei no processo de esgotamento. Por quê? Eu trabalhava segunda, terça, quarta, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
e ainda fazia um plantão de 12 horas na segunda. Então, ou seja, eu É ficava muita coisa. nunca em casa, né? Eu chegava em casa, Sim. eu dormia o tempo inteiro. E durante esse Uhum. processo, eu ganhei peso, eu pesava 70 quilos, engordei 40 quilos com a questão de dar plantão. E aquilo foi gerando em mim uma insatisfação. Eu sempre fui um cara extrovertido, brincalhão, de abraçar paciente, de chegar junto com a equipe de enfermagem. Não estou aqui me elogiando, eu estou fazendo, só explicando como foi o meu processo de Sim, com certeza. adoecimento e como eu cheguei no burnout. Dentro desse processo, de trabalhar demasiadamente. Às vezes eu trabalhava em um lugar onde tinha que ter 2 médicos, só que chegava lá, a prefeitura não tinha contratado outro médico. Aí como você abandona o plantão? Você já está no hospital, pessoas vão morrer ali. E também tinha todo um processo, às vezes chegava a transferência, eu tinha que transferir um paciente para outra cidade e eu tinha que abandonar o plantão. Então isso começou um turbilhão de ideias, de pensamentos na minha cabeça, porque eu não sabia o que fazer. Falei, gente, ou eu fico no plantão e não abandono o plantão, ou eu deixo a pessoa morrer. Então isso, essas exigências, essas demandas do Muita trabalho, pressão, né? é muita pressão. E eu imagino que na cidade grande deve ser muito pior. Mas porque eu trabalho em Uhum. Itaperuna, que é interior do estado do Rio de Janeiro, e aqui a Aham. gente, a grande maioria das cidades tem um médico de plantão. Então a gente tem que acostumar com isso, porque a gente não vai mudar o sistema. A gente tem que transformar vidas com o que a gente tem, né? A gente trabalha com as possibilidades que nos dão. Porque como é que você vai ir na casa do prefeito e falar para ele contratar outro médico? Você pede o secretário de saúde, mas muitas das vezes isso demora um grande período, avaliação, comprovação da Câmara. Então tudo isso vai demandando energia, vai consumindo a sua energia. Até o momento que eu comecei a sentir que os pacientes que chegavam e me viam com um sorriso gigante todas as vezes, eles passavam a me ver mais triste. Eu acordava de manhã, ou acordava na hora que dava, ou dormia na hora que dava, e eu via que, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo aqui nesse hospital, sem recurso? O que eu estou fazendo nesse hospital aqui onde as pessoas não nos ouvem, os gestores não nos ouvem? Nós estamos aqui trabalhando, assumindo uma responsabilidade de tomar conta de um hospital, de passar visita nos enfermos da enfermaria, de atender de criança a gestante. Quantas vezes eu fiz parto dentro de ambulância? Quantas vezes eu me entreguei mais do que eu deveria? Mas eu sei que tudo isso Deus tem um propósito na nossa vida e é para um crescimento muito maior. Então, nesse processo eu comecei a perceber que eu não estava feliz. Eu não estava satisfeito comigo. Só que eu comecei esse esgotamento ele começou a atingir os pacientes, porque eu comecei a tratar os pacientes de uma forma mais ríspido, mais seco, sem tanta delicadeza no trato. Então, foi aí que eu percebi o burnout. Aí eu falei, não, eu tenho que parar. Não posso continuar dessa forma. Porque o terceiro passo do burnout, o burnout ele tem o esgotamento físico e mental, a pessoa acorda como se tivesse dormido, como se tivesse andado 15 quilômetros, ela começa a trabalhar e começa a trabalhar pensando que participou da prova do Enem durante o dia inteiro, ou seja, a cabeça está cansada. Você não tem recursos psicológicos para sobreviver ao trabalho. E depois Uhum. vem a segunda faceta do burnout, que é essa frieza no trato, que a gente chama de despersonalização. E depois vem o terceiro estágio do burnout, que é quando você percebe que você não é capaz de executar a sua função. E você começa a questionar a sua vida, questionar a sua profissão e achar que você não é capaz daquilo, mas você esquece que você não é que você não seja capaz. Você é capaz, só que você está esgotado. E aí, esse momento aí foi o processo onde eu fui para a especialização. Aí a gente sabe que durante a especialização a gente trabalha muito mais, né? A gente faz muito mais coisas, a gente se entrega muito mais, até chegar o momento onde eu retornei ao trabalho. Assim, retornei não, eu mantive o trabalho, só que de uma forma diferente, fui Uhum. trocando plantão por ambulatório.
Entende? Aí eu comecei a dormir em casa, eu comecei a jantar em casa, porque no plantão a gente sabe que a gente janta a hora que dá, a gente almoça a hora que dá. Você está em qual período da faculdade? No sétimo. No sétimo período. Então, até o oitavo período, ainda é só ambulatório, mas você já faz plantões assim com médicos. Não, como entrou essa pandemia, bagunçou tudo, né, o nosso cronograma, mas eu não consegui fazer ainda, mas a gente faz os ambulatórios e realmente dá para estabelecer uma rotina um pouco melhor, né? Uhum. Quando vocês entrarem na época de plantão, que é no internato, vocês vão observar, vocês vão começar a ver burnout em quase todos os profissionais de saúde. Uhum, muito comum, né? É muito comum. Os profissionais de saúde são os que mais adoecem. Em média, 86% dos médicos estão adoecidos. É muita gente, é mais que 2/3 da população médica no Brasil. O Brasil tem 400 e poucos mil médicos. E nós estamos falando de mais de 300 mil médicos adoecidos. Então, o É muita processo do coisa. burnout, o processo do adoecimento pelo esgotamento profissional é muito mais profundo. Eu consegui um artigo para gente para falar sobre os acadêmicos de medicina. Tiveram Uhum. 2 artigos, um em 2000, deixa eu abrir aqui para gente, só para falar porque a gente precisa de dados. Um foi em 2018, o outro foi em 2016, que relataram que 12 a 15% dos acadêmicos de medicina, um relatou 12 e o outro relatou 14,9, ou seja, 15% dos acadêmicos de medicina têm burnout. Aí você imagina assim, gente, como que nós somos médicos, nós tratamos de doentes, nós não percebemos que os acadêmicos de medicina estão adoecendo. Há 2 anos atrás, teve um surto, que eu não posso dizer um surto, mas teve um aumento vertiginoso dos suicídios entre acadêmicos de medicina, entre médicos, entre profissionais de saúde. Nós estamos falando de pessoas que cuidam de vidas, e essas pessoas estão adoecidas por trabalhar cuidando de pessoas, mas não sabem administrar esse estresse. Eles não sabem Sim. administrar a demanda do trabalho com o descanso, com a vida familiar, com o lazer, com a reposição de energias. Então, a gente entra no processo de adoecimento. Aí imagina, outro dado, 57,7% dos acadêmicos de medicina, isso foi divulgado em 2016, tem alta probabilidade de desenvolver o burnout. Aí eu fico imaginando assim, esses acadêmicos de medicina, quando formam, porque no 12º período, do dia para a noite, você está com o seu CRM. Aí o cara já entra já com características de adoecimento para trabalhar. Como esse cara vai evoluir durante o seu trabalho, durante os primeiros anos de profissão? Como ele vai aprender? Como ele vai amar a sua profissão e vai entender o propósito de vida, aquele propósito que a gente estava falando lá no início da live, de transformação, de mudança de vida, Uhum. de mudança de conceito, de você mudar a vida das pessoas, introduzir nas pessoas qualidade de vida. Como você vai entender se você não tem qualidade de vida? A gente sabe É. quando o acadêmico ele entra no primeiro ano de residência, ele dá 60 horas semanais de trabalho fácil. Porque ele é o que acorda de madrugada para receber paciente, é ele que está sob aviso todos os finais de semana, ele não tem nenhum momento de diversão para poder curtir a sua vida, de curtir o bem-estar da sua família, para namorar, para beijar na boca, para poder ser um ser humano qualquer. Ele não tem isso. Aí eu imagino, geralmente as residências, elas têm até 3 anos de especialização, vamos botar assim, né? A média. No segundo ano de especialização, o cara já está muito mais adoecido. Então ele pensa assim, se me trataram mal no primeiro ano de residência, eu vou tratar mal também o meu calouro. Então o R2 ele já começa a tratar mal o R1, então ele está com burnout e ele começa a adoecer o R1 de burnout também, porque o burnout ele é contagioso. Como é que o burnout ele Vira um ciclo. contagia? O povo está subindo mesmo, são 840 pessoas, Vitória. Meu Deus, quanta gente. Muita gente, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Nós estamos falando do adoecimento de pessoas que são extremamente capazes de executar a sua função e adoecem
por serem apaixonados por trabalhar, apaixonados pela sua função, sua profissão. E aí eu fico imaginando quantas vezes você não viu assim o seu professor na faculdade e ele falar o seguinte, ó, você chega lá às 7 horas da manhã, mas ele chega lá às 11 horas da manhã. Quantas vezes isso acontece? Porque ele já está no processo, ele não consegue produzir como ele produzia antes, então ele vai delegando funções para os acadêmicos, para os residentes, e aquilo ali vai virando uma chuva de coisas. O cara vai ficando entulhado de compromissos, né? Então a gente tem que olhar, ter um olhar diferenciado para o acadêmico, que precisa de tempo para estudar, ele precisa de tempo para poder botar a mão no paciente e entender como é que é os fenótipos da doença, como a doença se manifesta no paciente. Não tem como aprender dermatologia sem olhar a ferida. Não tem como aprender cirurgia sem você olhar um ato cirúrgico. Não tem como você aprender a ver uma dengue só por o cara tem febre. Não. Cara, a gente tem todo Por isso que existe o processo básico da Faculdade de Medicina, depois entra o processo de prática, e a gente tem observado que cada vez mais a prática tem entrado desde o primeiro período das faculdades de medicina. O MEC tem feito todas essas exigências, Sim. mas a gente tem esquecido de cuidar da saúde mental dos nossos acadêmicos. Os nossos acadêmicos estão evoluindo com o burnout pelo excesso de matérias, pelo excesso de compromissos, pelo excesso de horários. A gente sabe que a faculdade de medicina é tempo integral, então o cara chega às 7 horas da manhã para ter aula, ele vai até meio-dia, depois 1 hora da tarde, depois volta 3 horas, depois volta 5. O cara sai 10 horas da noite da faculdade. Quantas vezes, no primeiro e segundo período, a faculdade estava fechando, tipo 9h50 da noite, e eu estava lá no anatômico, estudando. Sim, Então, nos primeiros períodos que tem prática, né, a gente vive no anatômico. vive no anatômico. Aí eu fico imaginando o seguinte, quantos alunos de medicina que poderiam ser excelentes médicos, mas ficaram para trás, desistiram no meio do caminho ou foram reprovados porque a sua capacidade cognitiva estava prejudicada pelo processo do adoecimento, do burnout, e que perderam a chance de viver essa coisa mágica que é a medicina. A medicina ela não é a gente que escolhe ser médico. Ela que nos escolhe e ela vai envolvendo a nossa vida, ela vai nos consumindo. Quando você vê, os seus amigos são todos médicos, os seus familiares todos querem de você uma receitinha, você vai na festa de aniversário. Se prepare para isso. Porque você faz o primeiro dia de aula, não sei se isso aconteceu com você, você vai no primeiro semestre, você vai trabalhar, vai estudar. Chega em casa, doutora, eu tô com uma dor aqui no ombro, será que isso é bursite? Aconteceu com você já? Esse exame aqui? Tipo assim, é como se do nada a pessoa passou no vestibular, a pessoa já virou um mega especialista, né? O cara já virou ortopedista, o cara já virou otorrino. E a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. O tempo de abraçar, o tempo de fugir de abraço, o tempo de estudar, o tempo de exercer sua profissão, o tempo de ser feliz, o tempo de beijar na boca, o tempo de namorar, o tempo de tudo. Só que como nós somos acostumados na medicina a sermos multifunções, a sermos, vamos dizer assim, escravizados, eu estou usando o termo, mas eu acho que esse não é o termo apropriado, mas nós estamos acostumados a dar mais do que receber, a gente acaba acostumando a abrir mão da nossa vida, a abrir mão dos nossos filhos, de passar o Natal com a família, de passar o Ano Novo com a família, de entender, de levar o nosso filho para poder... Eu não tenho filhos, mas os meus pacientes falam isso, de levar os filhos para a escola, de ver a primeira peça de teatro do filho, de ver a primeira apresentação do coral da escola, a primeira apresentação de piano do filho. A gente esquece disso. A gente esquece a magia da vida. A coisa, o tesão da vida é ser feliz. É ser feliz na profissão, é ser feliz no dia a dia, é ser feliz em casa. É claro que ninguém é feliz 100% do tempo. Ninguém anda com um sorriso 915 o tempo inteiro. Não existe isso, né? Mas nós temos que ser realizados. É como o humor, né? O registro do nosso humor
é como se fosse uma linha reta e a gente fica variando ali. Um pouco mais triste, outro dia mais alegre, um pouco mais triste, outro dia mais alegre, mas sempre dentro do padrão da normalidade. E a gente tem que entender que a nossa vida também tem que ser assim. Não pode ser só desgaste, só trabalho, só consumo de energia e esquecer dos momentos de lazer que geram melhora na qualidade de vida. Eu esqueci completamente do que era fazer uma atividade física. E com isso, no meu processo de adoecimento, eu fui ganhando peso, fui perdendo noites de sono, eu fui perdendo qualidade de vida. Não perdi meu casamento, mas eu poderia ter perdido porque eu trabalhava horrores. Hoje eu continuo trabalhando muito, chego às 7 horas da manhã no consultório, saio 9 horas da noite, 8 horas da noite, mas eu tenho meu horário para poder parar para comer, eu tenho meu horário para jantar, para almoçar. Eu consigo. Eu não trabalho mais sábado, domingo. Então, isso ajuda na nossa vida. A doença, ela, às vezes, traz uns detalhes que nos alimentam. Ela traz, às vezes, verdades que nós não queremos enxergar. Aí, chega um outro processo, foi 2017, que eu estava no mestrado. Foi a segunda vez que eu tive burnout. Eu sou criado numa família onde as pessoas, elas são, desde pequenininhos, desde pequenininho, eu fui acostumado a entender que aquela pessoa que trabalha é uma pessoa honesta. Aquela pessoa que consegue gerar sua família e disponibilizar recursos para sua casa é uma pessoa feliz. Então, eu fui acostumado com esse dia a dia. Então, com essa característica, esse tipo de personalidade, esse tipo de criação, mas todos os pensamentos, todos os comportamentos intrusivos da minha profissão, eles foram se entrelaçando quando eu vi eu estava doente. Porque eu não sabia me defender do burnout, até que nasceu a oportunidade de fazer o livro, e eu fui entender todas as coisas erradas que eu fazia. As coisas erradas seriam o sono ruim, péssima alimentação. Quantas vezes no plantão à noite, tipo 10 horas da noite, a gente já não jantou, almoçou 4 horas da tarde, aí a gente fala assim, vamos pedir uma pizza, a gente divide com o pessoal da enfermagem. Eu não sei como é o seu convívio com o pessoal da enfermagem, mas acaba que aquilo ali vira uma família. E a gente começa a comer muito mal. É lanche todo dia, é pizza todo dia. E você vê que você está levando com a barriga a sua profissão. Aí você leva livro para estudar na hora do plantão, aí chega lá, você não consegue decorar a matéria que você quer estudar. Você quer ler um artigo, mas você reinicia aquele... Você demora a semana inteira para entender o artigo. Porque você não tem energia, você não tem capacidade intelectual, porque sua cognição está afetadíssima, de você não consegue entender aquilo. Aí alguns acadêmicos de medicina, alguns médicos começam a entrar no vício da Ritalina, do Venvance, do Concerta, achando que aquela ali é a solução imediata. Mas não entendem quantos acadêmicos de medicina que você conhece que usa Ritalina. É muita gente. Muitos. Assim, e conseguem receita de uma maneira assim, totalmente prostituída, né? Ah, doutor, me dá uma receitinha de Ritalina, aí você, poxa, o cara é aluno de medicina, o cara está estudando, não posso prejudicar o cara precisa tirar nota boa na prova. Aí acaba aquela questão do coração mole, coração de manteiga, você acaba dando a receita para o acadêmico. Só que na realidade ele não está a solução ela está no processo de você mudar a sua vida e a maneira como você exerce os seus princípios, da maneira que você exerce a sua vida. Olha só, tem uma perguntinha aqui pra gente. Eu tenho um colega de trabalho que provavelmente está com a síndrome de burnout. Amor, muita gente está com burnout. Surtou achando que tem pessoas perseguindo ele e está fora do ar. Pessoa do bem, excelente profissional, o que fazer? Primeira coisa, procurar ajuda médica. Ajuda profissional. Compartilha essa live para o seu colega, né? E pede para ele procurar um profissional de saúde, seja um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, alguém que possa, de uma maneira eficiente, pelo menos introduzir o tratamento e conduzir. Porque o tratamento do burnout, ele não se resume só em diminuir o trabalho. Existem formas de você se adaptar no trabalho, onde você não vai ter tanto trabalho assim na sua função. A gente tem
Os antidepressivos que nós utilizamos, geralmente utilizamos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles são os mais indicados, e quando esses não seguram a onda, a gente prescreve outras medicações. Quando a pessoa não está dormindo, a gente prescreve remédio para o sono, claro, avaliando sempre as possibilidades, se é a indução do sono, se é a manutenção do sono, e sempre tratando as comorbidades, ansiedade, depressão. E que a gente sempre sabe que as doenças psiquiátricas, elas andam em comboio, né? A pessoa entra com ansiedade, do nada ela está em pânico, tem uns riscos de depressão ali surgindo. Então, a gente tem que olhar o paciente psiquiátrico como uma forma como um grande arsenal de conhecimento para a gente. O paciente psiquiátrico somos nós adoecidos. Então, quando a dor do meu paciente ela me toca, como se essa dor me tocasse, eu sinto que ele está doente e eu posso ajudar, e eu vou ajudar porque eu também posso adoecer, o tratamento muda, a história muda, a vida muda, o jeito de conduzir a história muda completamente. Mas, além da medicação, nós temos o nosso maior alicerce, que é a terapia. A mais indicada pelos artigos é a terapia cognitivo-comportamental, principalmente mindfulness, que é o tipo de terapia que age no agora. Eu não quero ir para o meu trabalho porque eu estou insatisfeito com ele. Então, essa terapia ela vai agir nesse momento, onde está o processo de adoecimento do agora. Aí depois a pessoa entra em todo o outro processo de entender o comportamento, de entender a personalidade dele para trás. Então, o mindfulness é o agora. Mas existem todas as outras áreas da psicologia podem atuar com excelência no tratamento do burnout. A gente conhece a questão da hipnose, também ajuda muito. A questão da terapia tradicional, porque existem várias ramificações da psicologia. Todas elas podem ajudar. O importante é procurar ajuda. Atividade física, gente. Eu tinha muitas dores. Agora eu estou parado de novo. Eu estou começando a relaxar, que a gente é assim, né? Nós adoecemos, corremos atrás do que foi perdido. Depois que a gente fica bem, a gente começa a decair. Largar a mão, né? Não leva tão a sério. Ô, Vitória, e eu tenho uma característica que me leva muito à possibilidade de cair em burnout, porque eu gosto de abraçar o mundo com as mãos e achar que eu vou dar conta de tudo. Só para você ter uma noção, eu trabalho em 11 cidades. Eu faço ambulatório Nossa Senhora. em 11 cidades. Trabalho na faculdade dando internato. Aí invento de escrever livro. Então, é uma loucura. Muita coisa. Muita coisa, mas vocês vão passar por isso se Deus quiser. Mas o importante é passar por isso e saber administrar o tempo. Administrar. É verdade. Uma das coisas... voltando em 2017, que eu não falei para você, não terminei de falar, durante meu processo de mestrado, durante 3 anos, eu acordava 4 horas da manhã todos os dias. Imagina, quem acordando 4 horas da manhã e dormindo 11 horas da noite vai ficar bem? Ninguém. Né? Não aguento. Não é possível que essa pessoa se estabeleça de forma saudável. Jamais. Então eu reconheço que a minha falta de critérios para selecionar o que era importante na minha vida também proporcionou o processo do adoecimento. E o mais incrível disso tudo é que as pessoas não sabem o que é burnout. Os próprios médicos estão aprendendo com a pandemia o que é burnout. O que é o processo de esgotamento profissional? A própria Organização Mundial da Saúde, que colocou no CID-11, que vai sair agora em janeiro de 2022, que colocou como... Antes era só esgotamento. Hoje já entra nessa questão de um adoecimento pela profissão que a pessoa exerce, pela função que ela exerce. Eu consigo ver o burnout um pouco além. Eu consigo enxergar com esse processo de estudo, porque quando a gente começa a fuçar as coisas, a gente começa a achar artigo lá da Finlândia, né? Para poder escrever no artigo. E a gente começa a observar o burnout em cada pedacinho da nossa vida. E eu entendi que o burnout, a Organização Mundial da Saúde colocou o burnout como uma doença da profissão, mas eu acho que esse termo deveria ser função.
A função que a pessoa exerce, ela adoece. Então, a mãe que cuida de um filho autista, ela é babá 24 horas. Então, ela exerce a função de babá. Ela só não tem a carteira assinada, mas ela tem aquela Uhum. função. O filho que cuida do pai adoecido, que está de cama, idoso, ele exerce a função de cuidador. Então, ele adoece por aquela função. Ele só não tem o nome de cuidador, mas ele tem essa profissão. Então, às vezes, esse Aham, com cara ele certeza. tem que trabalhar no serviço normal para manter a vida dele, manter os filhos em escola, pagar plano de saúde, fazer todo um arquétipo funcional para a vida dele se estabelecer, mas ele também Uhum. tem que cuidar do pai. Então, ele chega à noite do trabalho, ao invés de ele pegar, descansar a cabeça, ele vai Não. dar remédio para o pai, ele vai ver como é que foi o dia do pai, vai ligar para o irmão que ficou de dia para saber o que aconteceu. Então, a nossa vida, a doença, ela estabelece pela falta de gestão. A Gestão. empresa, a empresa, ela vai à falência pela questão de gestão. Aquele empresário que não comparece, aquele empresário que deixa por conta dos funcionários, aquele empresário que não sabe cuidar, zelar dos funcionários. Então, isso tudo favorece para o processo da falência daquela empresa. A mesma coisa acontece conosco. Nós trabalhamos, nós temos o nosso momento de lazer, nós temos o nosso momento de tirar férias é, e assim aproveitar o máximo da vida. Eu acho que eu falei igual Uhum. uma tagarela direto, né? Nada, mas só coisa importante. Ó, teve uma outra pergunta aqui. Oi, boa noite. É normal, depois de aumentar a dose, se sentir como se voltasse do começo? Não entendi. A dose Tá? do medicamento. Tá? A pessoa deve estar falando dos efeitos colaterais, não pode ser. Geralmente, Uhum. primeiro, não aumente a dose da sua medicação sem o auxílio do médico, porque os remédios têm efeitos colaterais importantes. E alguns podem Uhum. provocar arritmia cardíaca, tem um monte de coisa, gente. Às vezes, ela deve estar falando no seguinte sentido. A pessoa está tomando a medicação, aí está 50% boa, né? Tá bem, 50%. Só que ela quer melhorar mais um pouco. Aí o médico vai lá e aumenta a dosagem para mais um comprimido e meio ou 2 comprimidos, e automaticamente essa pessoa se sente bem. Mas ela se sente bem porque ela está medicada. Mas na realidade a doença está ali atrás. Essa doença só vai embora se a gente mudar o comportamento, se a gente mudar a nossa A qualidade de vida. causa, né? Isso A aí. causa do problema. É o que eu vejo também, muitas pessoas daí tomam medicamento antidepressivo e tudo mais, e aí fica super bem por conta do medicamento, e Isso. aí para de tomar, às vezes nem vai no médico, né, para ver se realmente está na hora de fazer o desmame da medicação. Então, não dá para fazer isso, né, porque você tem que tratar a causa, como o doutor falou. Isso aí. É, Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ah, eu vi uma ali em cima, mas aqui tá mudando. Peraí, deixa eu achar nós aqui. estamos chiques, tem até comentário em inglês, você está vendo isso, né? Eu tô vendo internacionais. Eita, seja Ó, bem-vindo. teve um que Onde falou, o a pessoa Rafa falou é? assim, oi? Eu perguntei de onde a pessoa é, para a pessoa falar para Ah, ele. tá. Mas pode falar. Ó, o Rafa falou assim, sou radialista e workaholic assumido. Sempre trabalhei aos finais de semana e nunca neguei horas extras. Acabei me Acabei em burnout e outras patologias em 2017. Sigo em tratamento, muito difícil. É isso, né? De nunca negar a hora extra. Quem gosta muito de trabalhar quando vê. Uhum. Então, a pessoa vai ficar livre do burnout? Vai. Ele vai melhorar. Mas se ele não mudar toda essa coisa que a gente está falando até agora, não vai adiantar, né? Uhum. Ele vai ficar tomando remédio uma eternidade e não vai melhorar. Porque ele continua trabalhando aos finais de semana, ele continua trabalhando até a hora que pedem para ele, ele não sabe dizer não. Uma das coisas que adoece as pessoas é essa questão de não saber dizer não. Quando, É, quando a gente está no consultório, aí às vezes dá tipo 2 horas da tarde, a agenda está abarrotada de gente. Aí liga alguém, é uma emergência, doutor, tem que atender, a pessoa está passando mal. Aí você encaixa. Só que a gente sabe que não é só aquela pessoa. A gente sabe que tudo aqui, várias pessoas vão pedir para encaixar que estão passando mal, né? Mas o que eu sim. aprendi?
Para eu entender que eu não posso adoecer, que eu não posso cair em burnout novamente, eu fiz uma gerência da minha agenda. Marco tantas pessoas por dia, mas eu já marco sobrando vaga para urgência. Entende? Ah, não, aham. Em casa, eu consigo ter que ir no hospital e ver uma pessoa, eu consigo ir. Eu consigo atender outra pessoa, uma emergência, eu consigo fazer isso. Mas por quê? Mas eu demorei um tempo para entender isso. Porque eu ficava com medo, gente, se eu negar atendimento, a pessoa vai me denunciar para o CRM, vou perder. Porque a gente fica com medo. Poxa, tanto tempo de estudo, né? Aham. E, mas aí, na realidade, a gente vai aprendendo a lidar com a agenda. A gente entende que, claro que vai ter dia que não vai ter nenhum encaixe. Mas, no outro dia, você vai atender 5, 6 encaixes. Então, uma coisa vai compensando a outra. É, com certeza. Gente, podem mandando as perguntas aí que a gente vai respondendo. Não sei se tem mais aqui. Olha só, eu vou apresentar o meu livro para eles, Vitória. Ah, claro, fica à vontade, com certeza. Esse aqui é o meu livro, Quando o Sucesso Vira Burnout, a Síndrome do Esgotamento Profissional. Esse livro nasceu no meu coração em agosto do ano passado. E o mais incrível, eu lancei a primeira edição tem 21 dias. Em 21 dias já tá os livros já estão esgotados. Essa aqui já é a Ah, segunda. que legal. E aí eu fiz a segunda edição, que eu encomendei mais Uhum. 2.000 livros. A segunda edição, ela tá com algumas coisas diferentes. Eu fiz aulas no site para as pessoas que compram um livro. Eu coloquei QR Code para a pessoa abrir a câmera do celular e abrir uma música que eu acho que encaixa com aquele tema. Então, assim, temas de Nossa, que demais. superação. Então, assim, a pessoa vai ouvir, vai ler o livro, vai ouvir Uhum. a música e ainda vai assistir uma aula sobre aquele capítulo no site. Entende? Então, assim, Uhum. esse livro chegou ontem para mim. É E, muito bom. graças a Deus, que Deus tem abençoado, tem Fazendo sucesso. em lugares que a gente nem imagina. Uhum. Uma das pessoas que assinou o prefácio do livro foi a jornalista, que ela era da Globo, a Isabela Camargo. Se vocês quiserem segui-la, gente, ela foi demitida da Globo por causa do burnout e hoje ela é uma das maiores vozes no Brasil que falam sobre o esgotamento profissional. O Bruno Chateaubriand, que ele é um jornalista muito importante na área do esporte no Brasil. Ele é presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. Ele me convidou até para ser, e hoje, através dele, eu sou médico da Federação do Esporte do Estado do Rio de Janeiro, e ele faz o prefácio do livro. Também tem a doutora Raíssa, que tem feito um trabalho belíssimo lá em Porto Seguro. A doutora Raíssa Soares, ela fez o prefácio do livro, que eu falei assim, doutora, eu preciso de alguém para falar para mim sobre o processo de adoecimento, como que você não adoeceu nessa pandemia, porque ela estava todo tempo em todo lugar. Um dia estava em Brasília, outro dia estava no Rio, outro dia estava Nossa lá Senhora. em Porto Seguro, né? Enfim, tem muita coisa legal no livro. Aham, parece ser muito legal mesmo. Depois vamos dar uma olhadinha. Você tem um site também, né? E isso, as pessoas podem comprar, tem um link na minha bio do meu Instagram e também tem um site que é o josefernandesvilas.com.br, Vilas com L só. Aí, esses Uhum. primeiros, eu estou conseguindo autografar, porque a pessoa gosta, workaholic, né? Gosta de acumular funções. Aí Mais eu uma passo a função para manhã mim. sábado assinando o livro. Eu não estou aguentando mais. Bom, gente, acho que não apareceu nenhuma dúvida aqui a mais para mim. Qualquer coisa, depois a gente entra em contato com o Dr. José, né? Porque Uhum. agora já tá dando, acho que vai dar 1 hora de live, já tá completando. Tem mais alguma coisa que você preparou que gostaria de falar? Vamos falar o seguinte, vamos fazer o seguinte. Depois você Hum. veja quem vai deixar comentários na nossa live, salve Uhum. a live no Instagram da Liga, Uhum. e nós vamos sortear quem compartilhar o vídeo e marcar algum amigo nos comentários da live. Pode ser assim? Legal, pode sim. Então, olha só, então vamos sortear um livro. Que dia que pode ser Olha que sorteio? demais.
Ah, não sei, hoje é dia 28, algum dia da semana que vem, para dar uns diazinhos, né, lá pro meio da semana que vem. Não sei, o Isso que for aí. melhor pro senhor. Vamos dar uma semana, beleza? Sexta-feira Isso, que vem a pode gente... ser. Então tá show. Legal. Então, vou salvar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor José. Esse tema acho que é fundamental a gente discutir, né? Ainda mais no cenário da pandemia, porque cada vez mais a gente está vendo pessoas com esgotamento e às vezes nem sabe que tem, acha que está vivendo na normalidade ali e, na verdade, tem como melhorar muito mais a qualidade de vida, né? Então, Verdade. procurem ajuda profissional, com psiquiatras, para fazer terapia, que eu acho fundamental para você tratar a causa do problema, né? E não ficar dependente dele, assim, o tempo todo. E é isso aí. Muito obrigada por ter Eu aceitado que o nosso agradeço. convite. Obrigado, Foi gente. muito Deus boa. abençoe vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.